Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar agora de alguns temas, né? Falar sobre regressão logística, técnicas de validação, métricas de validação e também um pouquinho de balanceamento de dados, né? Bem, nas últimas aulas, né, a gente viu um pouquinho sobre regressão linear, né? Gradiente descendente e outros passos, né? Para poder obter alguns tipos de modelos, né? E como esses modelos se comportam. A gente falou um pouquinho, né, nas aulas passadas, só para recapitular mais ou menos, que a gente consegue modelar o fenômeno de várias formas, né? A gente tem o Caio iniciou ali falando sobre um pouquinho sobre o modelo preditivo, né? Você tem os dados de entrada, você tem os rótulos, você tem o algoritmo de machine learning, você tem um novo dado, tem um modelo preditivo e tem a saída esperada, né? Que você, depois que você treinou esse modelo, você consegue ter uma análise mais completa, né? Nós podemos falar também um pouquinho, além de ter um modelo de predição, tem um modelo também de classificação, né? De classificação. Vamos supor aqui, a gente tem, no caso, uma classificação binária, né? Um exemplo básico é de spams, né? Tem base de treino em nosso spam. Vamos supor que você queira classificar o e-mail entre se ele é spam sim ou não, né? Ou 0 ou 1. No caso, é uma classificação binária, então sim para a gente vai dar 1 para sim, e quando ele não for spam, vai ser não. Se a gente colocar e plotar esses dados esses dados em um gráfico, a gente vai obter mais ou menos essa configuração, né? Então a gente tem uma configuração binária, 0 e 1. A pergunta é, a gente pode tentar aplicar a regressão linear nisso, né? Mas eu acho que não, não ficaria tão legal, tão bacana, porque quando a gente está, acho que a maioria fez laboratórios, né, laboratório de física, ou algum tipo de laboratório parcial, quando a gente vai fitar, né, no caso a gente tem vários pontos, a gente quer, na regressão linear, é quase a mesma coisa de você buscar uma linha de tendência, né? Então, por quantas linhas, por quantos pontos passa se você quer buscar o maior número de pontos que passa essa linha. Então, a regressão linear, mais ou menos, nisso. Você está treinando um modelo para ele passar, ter uma linha de tendência onde ele passa por um maior número de pontos e não perde sem perder muita informação. Né? Claro que vai ter os outliers e tudo mais, mas você vai ter as informações ali compactadas. Para nesse caso, nós temos mais um pouco de dificuldade com casos binarizados, dados binarizados. Então, o que a gente busca? A gente vai buscar uma outra solução para construir um modelo para poder interpretar essa configuração de dados. Então, se a gente pergunta, a gente aplicando a regressão linear, será que ele satisfaz? Esse modelo satisfaz? Então, o nosso objetivo é passar pelo maior número de pontos, né? Então, pelo que a gente pode ver, ele não está conseguindo fazer isso, né? Então, vamos buscar um outro tipo de modelo, um outro tipo de curva para se adequar a essa configuração de dados. E mesmo assim, se a gente traçasse, vamos supor, tivesse várias ali dentro dessa curva, dessa função da parte de linear, se a gente traçasse a função linear e buscasse esse dado ali dentro, ainda a gente teria uma pequena dificuldade por conta principalmente traçar um limiar aonde esse ponto seria, no caso, ele seria esses dados que a gente estaria buscando, que seria um threshold, né, para buscar onde ele seria 1 ou 0. Então, a nossa curva, se a gente aplicasse a regressão linear, teria dificuldade a obter isso. Bom, a gente sabe das aulas passadas que a regressão linear nada mais aqui também é um conjunto de dados, é uma combinação linear que nós temos os valores, né, no caso, por exemplo, o x, para nosso caso, nossa aplicação aqui, eles podem ser os atributos, né? Pode ser, por exemplo, o spam, pode ser, no caso de spam,
os atributos, eles podem ser um X, ele pode ser horário, pode ser no caso de spam, pode ser um prefixo do e-mail que identificatório, pode ser diversos fatores ali dentro para a gente poder mensurar, né? E aqui a gente tem uma combinação, e esse beta aqui é uma combinação, que faz combinação linear com esses atributos, que são ajustados. Então, ali, no nosso caso, é a inclinação, nossa inclinação é o coeficiente, aqui nós temos o coeficiente linear, né? E os outros demais são os coeficientes angulares. Então, a curva vai se ajustando, né, conforme o nosso número de dados, né? E nosso x aqui é nossos atributos. E se a gente considerar uma saída com os valores inteiros, no caso que a gente tem lá, a gente pode estar classificando eles no caso nosso, né? Nosso objetivo é classificar em 0 ou 1, né? Então, a gente pode fazer a definição no caso das probabilidades, né? Dado um x, dado um certo x, né, ele pode ser 0, ou dado certo x, ele pode ser 1. Então, a gente tem duas probabilidades, né, de acontecer tal coisa. Então, ele é binário, então a gente vai estar aplicando a questão de probabilidade na nossa função, na nossa primeira função linear, né? E uma função que descreve muito bem esse problema, né? No caso, nós vamos supor, se a gente está buscando a função, a gente sabe a característica que tem ali dentro, né? Dos nossos dados, são binarizados, né? São binários. Então, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar uma função que se adeque ou que seja parecida, né? O meio que os dados se alocam, né? Então, uma dessas funções é a função logística. Então, vamos aplicar essa função em nosso problema. Então, nós temos o seguinte caso, que é a função logística. Então, para cada dado x, para cada, um caso ali, vamos supor que ele seja 1, né? Então, a gente tem a função logística ali dentro, e aí, trocando os valores de z, né, para beta transposta x, né? No caso agora, nós estamos trabalhando com um conjunto de vetores, né? Vetores e matriciais, de forma matricial, tá? Porque como a gente faz essa transposta por conta vai ser linha com coluna, né? Então, nós vamos fazer a transposta de beta para poder multiplicar com x os atributos. Quando nós aplicamos aqui, dizemos que dado x, ele pode ser 1, né? Então, essa probabilidade, nós temos essa função, já substituindo aqui, as equações, né? E como a gente pode fazer dar uma completude para encontrar a outra probabilidade, então a gente pode fazer que dado o x, sendo ele pode ser 0, e pode ser 1 menos a probabilidade anterior de, que dá 1, né? Então, fazendo as continhas aqui, substituindo, a gente vai encontrar esse valor para essa determinada probabilidade. Então, o aprendizado se resume a estimar no final das contas, a gente vê que se resume nós estimarmos os valores dos parâmetros de beta, e então aí nesse caso, por isso que é chamado regressão logística, né? É claro que tem alguns outros parâmetros ali no meio, né? Que a gente ocultou um pouco, né? A gente só pegou um pouco cru, no final a gente pode estar indicando alguns materiais, né? Para poder vocês tirarem, tem uma prova, né? Tem uma demonstração certinho de como fazer, né? É bem longo, mas existe, a gente pode estar passando também. A gente colocou só as partes principais. Então, assim, dado que a gente precisa só estimar os parâmetros de beta, então a gente consegue obter diversos tipos de curva. Então,
Então, por que é muito usado nessa forma? Porque lembra que a gente falou que os parâmetros, os atributos, eles são valores fixos, né? São nos dados, né? São dados para a gente. Então, aquilo lá não tem o que a gente fazer com ele, não tem uma mudança. O que a gente pode estimar, a única coisa que a gente pode estimar no final, depois a gente vai estar demonstrando ali, esses valores de beta. Então, nós vamos conseguir ajustar a nossa curva de acordo com os dados ali, né? Alguma dúvida em questão disso aí, gente? Se tiver alguma dúvida, a gente pode estar me interrompendo, tá? Questão de dúvida, pergunta, curiosidade, pode estar falando, tá? Então a gente tem diversas curvas aqui que podem estar sendo ajustadas e estar representando, no caso, esses pontos. Aqui eu coloquei só um exemplo aqui. No caso, se a gente alternar, por exemplo, um beta 0, por exemplo, e fixar alguns outros, por exemplo, a gente fixou ali beta 1 igual a 0,5. E ajustando o beta 0, né, que seria o coeficiente, o coeficiente linear, né, a gente consegue ter uma obtenção de escrever a curva, ela começa a andar e reclinar também, né? Então, nós conseguimos ter uma ampla variedade. No nosso caso, acho que dependendo do número de atributos, é claro que ele vai alternar bastante, né? Esses valores de beta. Então, a gente tem que encontrar alguns que sejam satisfatórios para nossa curva e incorporar assim no nosso modelo. Bom, nesse caso aqui, a superfície de decisão, nossa superfície de decisão pode ser calculada usando, a gente igualando as probabilidades, né? Então, a gente encontrou lá anteriormente que a probabilidade para dada x, né, para dar 1, e a probabilidade aqui no caso, né, para dar 1, e para dado x para dar 0, né? No final das contas, se a gente fazer um joguinho de continhas aqui, né, você pode digitar como eles são iguais aqui no denominador, a gente pode retirar, né? E no final, para dar esse valor aqui em cima para dar 1, ele precisa ser igual a 0, né? O beta transposto de x, né? X dá 0. Então, a gente chega à conclusão que, no final das contas, vai ser essa aqui é a prova de que vai ser totalmente dependente dos nossos betas. Vai ser dependente dos nossos betas. Então, a solução ela é composta por hiperplanos. Então, hiperplanos de superfície linear. Se a gente for traçar a curva de característica das duas classes, né, a gente vai encontrar planos para intersectar essas classes, separando-as, né, classificando-as. Bom, dessa parte de regressão, a gente tem esse aqui, esse livro, esses dois livros, dois recursos aqui de bibliografia, né? Ali vocês podem encontrar como é feito passo a passo, né? Como são as provas também. Tem alguns jogos matemáticos, principalmente, não sei se vocês já fizeram métodos numéricos, né? Tem métodos numéricos, então é bem legal, bem bacana. Tá? Alguns não dá para fazer na mão, tá? São estimativas, então, como tem muita estatística um pouquinho mais avançada ali, é mais por meios de algoritmos de computador, algoritmos para poder, com métodos numéricos, né? Para poder chegar a um valor mais ou menos ali no que é usado na literatura, né? Bom, esse foi o método, essa foi a parte de regressão logística, né? Alguma dúvida aí, gente? A gente vai pegar o notebook depois, tá? Para poder dar um treino, para ver como que se comporta as curvas. Eu vou pedir para vocês ajustarem também os betas, né? Sobre essa parte, alguma dúvida?
Não? Então, vamos seguir. Bom, e como funciona a parte de método de avaliação, né? Opa, tem uma dúvida aí. Pode falar, amigo? Ah, não, mano, desculpa. Só falei tudo certo. Ah, tá. É que não tenho como olhar, desculpa, perdão. Ah, não, desculpa eu. Não, beleza. Vamos lá. Então, qual que é o método de avaliação dos modelos, né? Desculpa, mas eu tenho uma dúvida. Você falou sobre método decisão de superfície de decisão. O que seria isso? Superfície de decisão, assim, no caso aqui, essa superfície aqui, dessa decisão, é para você pode, por exemplo, aqui aparece várias superfícies para poder você classificar, né? Essa aqui é a decisão do algoritmo para quando você classificou, se eles são, por exemplo, no caso zero, aqui no triângulo, né? E aqui para 1. Então, é gerado, que não aparece geralmente para nós, né? Mas a nossa função lá do começo, né? A função logística, ela vai gerar com o nosso modelo, né? Porque ele vai calcular qual um limiar, por exemplo, aqui, ó. Você traçou, vamos supor que você traçou um limiar aqui também. Esse limiar ele vai dizer, por exemplo, esse aqui, ele é classificado como 0 ou 1, ou se tiver um para cá, se ele fugir dessa curva, tiver algum outro aqui, né? Você, vamos supor, tiver aqui é um dado bonitinho, vamos supor, né? Aqui é tudo 0 e 1. Mas às vezes você quer aplicar uma regressão logística para um outro que não vai, ele se aproxima de 1 ou se aproxima de 0, vamos supor. E aí você tem que gerar um limiar aqui para poder classificar se ele vai ser tanto, pode ele ser, ou se ele aproximar daqui do meio aqui, se ele vai ser um outlier ou se ele vai ser classificado como 0 ou 1. Aí você gera essas superfícies aqui. Gera superfície porque, por exemplo, tem alguns casos que ele pode estar invadindo, ó, por exemplo, aqui. Esse aqui é o melhor modelo que se adapta a esse caso. Mas você, que é essa curva. Mas você poderia gerar uma outra curva de decisão aqui, ó. Por exemplo, se pegar a maioria dos quadradinhos. Você ia perder alguns dos triângulos, né? Mas você teria uma maior decisão ali no meio dos quadradinhos. Então, essa superfície, quando se fala de superfície de decisão, é isso. Você classificou, você gerou o hiperplano e você classificou esse de um, seja de forma binarizada ou que a gente vai ver depois o multiclasses, né? 3 classes, 4 classes e assim vai. Isso aqui é bem útil, vai ser usado, vão usar futuramente, né, em redes neurais, né? Multilayer per server, então isso é só uma introdução, assim. Tudo bem? Acho que dá pra chamar também de fronteira de decisão, né? Isso, Que é exatamente. Ótimo. o que separa entre uma classificação e a outra. Bem colocado, isso mesmo. Alguma questão, gente? Bom, vamos lá. Vamos supor assim, depois que você já fez todo o seu modelo ali de regressão, né? Você deseja avaliar se ele está sendo um bom modelo ou não. Como que está o resultado dele, né? Vamos supor que a gente já separou, né, um pouco, já fez aquela parte de separação que é de um pouco para treino, um pouco para teste, né? Seja dependente do valor, né, da quantidade de dados que você tenha, né? Claro. Então você já separou isso e seus valores deram aproximadamente esses aqui. A gente colocou esse aqui, a gente chama matriz de confusão, né? No caso, a gente classifica o modelo e através dessa matriz nós conseguimos obter outros valores, né? Outras métricas para poder avaliar um modelo.
Então, sempre na diagonal aqui, a gente vai ter os acertos, tá? Na diagonal principal. E na diagonal secundária, a gente vai ter os erros, ok? Então, basicamente assim, no caso, vamos supor aqui, esse modelo, ele gerou a quantidade de dados que foi vista aqui, a gente vê dessa forma, a gente vê pela linha, né? Então, aqui, a gente somar 70 com 10, no total de dados, ele foi 80, né? 80 o valor de dados, dos dados no geral. E em somar aqui também, ele vai dar 30 mais 20 dá 80. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses termos ali, cada um, né? A gente tem os verdadeiros positivos, os verdadeiros negativos, os falsos negativos e os verdadeiros positivos, tá bem? Lembre sempre, assim, uma dica aqui, que até vale também a gente sempre tem muita confusão, então, peguem sempre a linha, né? Quando vocês plotarem lá, quando vocês forem ver o gráfico que a gente tem no notebook, vocês plotarem a matriz de confusão, a gente diz que vocês verifiquem se o número de esse número aqui com o do falso positivo com o falso negativo tá batendo. Então, a soma deles e a soma dessa linha, a soma dessa outra linha tem que serem iguais, né? Beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre características de cada um. Bom, o verdadeiro positivo ocorre quando no conjunto real a classe que estamos buscando foi prevista corretamente. Então, se você tem ali o valor real, você conseguiu estar prevendo corretamente, ali ela tudo está correto. Aí a gente tem o falso positivo, que também ele ocorre no conjunto real, né? E a classe que estão buscando prever foi descrita incorretamente. Então, se a gente tem esse valor, então ali naquela matriz o valor foi descrito incorretamente, então você tem uma métrica ali para poder comparar. E o verdadeiro negativo, no caso, ocorre quando o conjunto real, a classe que não estamos buscando prever, foi prevista corretamente. E também temos o falso negativo, que ocorre quando no conjunto real e a classe que não estamos buscando prever, ela foi prevista incorretamente. Ok? Então, pode ocorrer muitas vezes, né, que a gente tenha, por exemplo, aqui, nessa parte, né, nosso modelo, ele, vamos supor, ele acertou 70, né, e errou 10, certo? Dos falsos de uma das classes. E aqui, ele acertou 50 e errou 30, né? De outra classe. Tudo bem? Alguma dúvida nessa parte, gente? Essa aqui é a parte mais interpretativa, assim, a gente tem que interpretar os dados. Acho que vai ficar melhor quando vocês tiverem mão na massa. Bom, e aí ocorre a partir daquela matriz ali que a gente teve, né, essa matriz de confusão, nós temos que classificar os modelos, né? A gente pode ter algumas métricas de avaliação. Então, a primeira delas é a nossa acurácia. Ela diz quanto o nosso modelo acertou nas previsões. Então, a gente faz soma a gente faz uma soma ali um pouco geral, né? E usando os verdadeiros positivos, os falsos negativos e todas as métricas abaixo, e assim obtemos o valor de acurácia. Temos também a precisão, né? A precisão identifica pela razão de quantidade dos exemplos classificados como positivos e o total de classificados como positivos também, conforme a fórmula acima. Então, a gente vai ver
nesse caso, a gente vai dar uma verificada, digamos assim, a gente viu a acurácia, né? Em geral. Vamos olhar a precisão. A precisão olha mais para os verdadeiros positivos, que está nas nossas métricas. E a gente tem o recal que ele faz ao contrário. Ele olha para os verdadeiros negativos, né? Verdadeiros positivos, mas ele olha, ele é muito bom para ver quanto que assim, em proporções positivas, né? Ele vê como que o modelo trabalhou nessas métricas, né? E depois temos a F1 Score, né, que a gente usa, né? Que é a união dessas, é uma média harmônica, né? Que a gente usa para ver como que o modelo trabalhou em função dessas duas métricas, né? Que a gente viu um pouco do negativo, um pouco do positivo, então faz a união das duas e vê como que ele se comportou ali dentro. Bem, enfim, e por final, gente, a gente vai usar. Aí, no final, você quer. Esse aqui é usado também para comparar modelos, né? Então, vamos supor que você faz uma regressão linear, você faz uma regressão logística, um SVM, faz um MLP, faz outro modelo qualquer, né? Um Adam Boosting. Você quer comparar, vamos supor. Você pode usar somente um também, né? Então, a gente tem essa curva chamada curva ROC, né? Que você usa para medir, ele pega a taxa de verdadeiros positivos, e isso só usando aquela tabelinha lá que a gente viu. Uso a taxa de verdadeiros positivos com a taxa de falsos positivos, né? E a gente plota uma curva. E essa curva aí, a obtenção do modelo perfeito que nós queremos, né, na curva ROC, é aqui, ó, ele chegue aqui. É que ele faça um 90 graus assim, de curva, né? E vai totalmente lá no eixo X, chegue lá, e no eixo Y ele vira uma reta, né? Duas retas formando um novo ângulo de 90 graus, né? Então, quanto melhor seu classificador, né, no caso, mais ele vai se aproximar dessa curva, dessa parte aqui, nesse ponto. E quanto pior, infelizmente, ele vai estar ou perto aqui da diagonal principal, né? Ou ele vai estar abaixo disso aqui. Nós recomendamos que esteja um pouco acima, né? Tem modelos que realmente são difíceis de colocar uma boa curva ROC, né? O valor dele, os valores podem estar alternados. Então, a gente indica vocês a buscarem, né? Mexerem principalmente na parte de classificação do modelo, porque vem tudo aí da matriz de confusão, né? Todos esses valores que a gente está avaliando vem da matriz de confusão. Beleza? Alguma dúvida em relação à métrica de avaliação, gente? Mano, eu acho que no recall lá tá trocado. Ah, tá. Era pra Sim, tá é falso o negativo. negativo. Sim. Vou ajustar depois para mandar. Não, beleza, só falando aí pra galera. Ah, sim. Bom, Tem Quer uma dizer que, mensagem. Caio, quer dizer que a curva ROC é os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos, é isso? É só uma relação entre os verdadeiros. isso mesmo. É a taxa de. Não, desculpa. É a taxa de verdadeiros positivos com a taxa de falsos positivos. Tá, então é só Os os verdadeiros falsos. positivos. Isso. Falsos Tá, positivos e os verdadeiros positivos. Isso exatamente. Aí, tá. geralmente já tem, né? O algoritmo na biblioteca, principalmente no Python, já tem, né? A gente pode estar fazendo na mão também, né, pegando da matriz, né? Da matriz de confusão, esses valores e plotando, né? Fazendo uma formulazinha que faz e a gente plota depois para poder obter essa curva ROC, né? Na verdade, você encontra o valor de AUC, né? Que é uma métrica também ali dentro, que no caso discrimina o valor máximo o AUC, né?
é o valor máximo digamos que ele chega aqui, né, na curva, né? Então, é digamos, o pico, né, dele. Ele também tem essa métrica que é buscado. Mas, geralmente, o pessoal em geral, usa a curva ROC porque ela verifica todo, né? Todo o contexto. Tá, e qual a biblioteca Python que desenha a curva ROC, você sabe de cabeça? Sklearn, te ajuda. A função você pode usar as funções do predict, né? E também tem umas funções já prontas de curva ROC também. AUC ROC que se chama. Ah, tá. Obrigada. Ela já traz os dois valores e depois só plotar, tá bom? Valeu. Nada. Bom, Eu posso dar uma perguntinha também? pergunta, pode ir lá. Quando você fala taxa de falsos positivos ou taxa de verdadeiros positivos, é como se fosse um precision, só que trocando em cima, né? Se fosse verdadeiro ou falso, né? Ou não. Isso. Ah, tá, beleza. Mais ou menos isso. Uhum. Exatamente isso. Alguma pergunta mais, gente? Alguma dúvida? Bom, vamos lá então para técnicas de validação, né? Uma das técnicas que a gente usa muito, né, é a técnica de validação cruzada, né? Então a gente pega o nosso dataset, né? A gente divide aleatoriamente ele em K grupos, né? Ou N grupos. Né? Então, quando definimos o número de K grupos, usamos um número, claro que isso não é um lugar K, mas fazendo referência ao teste. Então, ali no caso, por exemplo, a gente usou 10 interações, né? Então, lembra, não sei se você já viram ali, quando a gente separou o grupo, né? Separou aquele grupo de treinamento no seu dataset, você separa uma porcentagem para treinamento e outro você separa para teste, né? O que a validação cruzada faz? Toda vez que você cria uma validação cruzada, você está, digamos assim, treinando e também testando, né? Testando. Só que por exemplo, a primeira interação, você fez essa aqui. Você treinou com um grupo, né? E testou com outro grupo. Aí na segunda interação que você vai fazer, você vai pegar outro grupo e vai fazer um grupo vai ficar para teste, né? Treino, desculpa, e outro grupo vai ficar para teste. Então, depois na terceira interação, você vai fazer uma outra treinamento e um outro teste, só que com outro grupo, incluindo. Então, como você digamos assim, embaralhasse ali no meio e pegasse um outro grupo para você poder estar treinando, testando. Isso dá mais confiabilidade ao seu modelo, sabe? Então, ele vai estar treinando diversos grupos e, assim, você tira um pouco do risco de enviesamento, né? Enviesamento do seu modelo. Então, o ideal, geralmente, na literatura, se pede 5 folds, né? No caso que a gente fala, que é 5 vezes que você interage e você faz essa mudança de treino e teste, tá bom? Então, aqui é só um exemplo aqui básico que a gente tem. Então, faz essa parte de treino e teste, né? E vai modificando no decorrer das interações, dos folds, dos scaffolds. Bom, essa parte é isso. Vocês têm alguma pergunta, gente, sobre validação cruzada? Não, beleza? Vamos para técnicas de balanceamento. Tá? Acho que faltou mais ninguém. Vamos corrigir, gente. Vamos lá. Então, vamos supor que o que a gente faz se os dados não são suficientes? Vamos supor assim, você tem uma classe, né? E essa classe ali, você tem duas classes, e uma delas é muito pequena mesmo.
Bom, há duas maneiras de você fazer um balanceamento, né? Quer dizer, não, e por que você não pode, vamos supor, por que você não pode usar esses dados desbalanceados, vamos supor? Alguém sabe? Poderia me dizer? Por que a gente não pode usar dados desbalanceados para poder jogar no modelo? Para Porque criar um modelo? o modelo não vai aprender corretamente. O modelo precisa de dados para aprender, né? Isso. Exatamente, ele precisa de dados. Ocorre algumas coisas, né? Como você disse, né? Ele ocorre duas coisas, principalmente pode ter. O algoritmo, o overfit, né? No caso, ele vai ajustar de uma forma que ele vai estar enviesando, né? Por exemplo, a gente tem um caso de fraude, né? O algoritmo ele vai ajustar, no caso, a gente tem um exemplo de fraude ali, o número de operações, vamos supor, operações bancárias, é muito maior que o número de fraudes, não é verdade? Então, imagine assim, a gente tem muito pouca fraude, mas muitas operações. Então, se você comparar, jogar no modelo o número de fraudes, o valor de fraudes com o valor de operações normais, o modelo vai falar sempre assim, poxa, não está correndo fraude, tá? Pode ir. Complicado, né? Tá bem complicado, você não consegue pegar quem realmente está fraudando. E pode ocorrer também distorções. Por exemplo, na análise de correlação distorcida, então uma classe dominante a gente pode gerar uma outra forma de você estar interpretando, né? Equivocadamente, e você está perdendo várias informações da classe minoritária. Tá bem? Alguma dúvida em questão a isso, gente? Não? Ok. A outra parte aqui que a gente pode estar fazendo, então, para solucionar isso, nós fazemos da seguinte forma. Existe uma técnica de balanceamento chamada, uma delas, né? Uma delas é o undersample. O que ela faz? A gente tem as classes minoritárias e majoritárias. Se a classe majoritária, né, desculpa, minoritária, for suficientemente grande, você pode fazer o undersample, que é reduzir a classe majoritária para ficar igual à classe minoritária. Tá bem? Então, a gente consegue fazer isso realocando ali, uma com a outra. Na literatura em si, tem algumas literaturas somente fala de balanceamento de dados. Por exemplo, se você tem, vamos supor, você tem um dataset com classe majoritária com 150 dados e uma classe minoritária com um valor de 30. Então, não compensa você baixar nos seus dados da classe majoritária para poder ficar igual com a minoritária, né? Às vezes não é bacana. Seu modelo não vai conseguir aprender, dependendo do modelo que você for usar, não vai aprender suficientemente bem com aquele conjunto. E outra técnica, então, quando você tem muito pouco, né, outra na classe minoritária, você pode fazer o seguinte, você pode fazer o oversample, que é você criar, você pular esses dados, né, de uma maneira que ele fique igual, as classes ficam do mesmo tamanho. E assim tendo um equilíbrio assim, entre classes, né? E existe também, pessoal, tem um problema, a gente citou no começo, um problema na parte de undersample, né? Que é essa parte que eu diz que tem muito poucos dados na classe minoritária, então você não consegue identificar, né? Não consegue fazer o oversample
corretamente, né? Então, o que a gente usa? A gente usa uma técnica chamada SMOTE, que é o Synthetic Minority Oversample Technique, que eu uso, depois a gente vai ver na aula 6, se eu não me engano, o Caio pode me corrigir, a gente vai ver sobre KNN, que é caminhos, né, também, que são identificar os vizinhos próximos. A gente usa essa função, né, usa essa função aqui para poder criar dados sintéticos que são vizinhos aos nossos dados já existentes. Então, você consegue criar, por exemplo, nesse caso da fraude, vamos supor, em banco, né? Vamos supor, você tem pouquíssimos dados ali. Então, você quer replicar e ver qual que é o padrão ali e classificar se é fraude ou não. Então, você vai e aplica as técnicas de Bolt, né? Que ele vai calcular, probabilisticamente também, juntamente com o KNN, ver os vizinhos próximos e vai criar dados sintéticos ao redor. Então, você vai ter uma classe balanceada ali. Então, esse aqui é um exemplo, né? Classe balanceada, você aplica o SMOTE, ele vai, né, na média, né, no caminho médio, caminho médio entre os algoritmos também, ele vai analisar os seus vizinhos próximos, no caso do azul, o vizinho próximo, né? Ele vai estar criando esses dados sintéticos aqui. E basicamente essa parte de técnica de balanceamento. Existem outras técnicas também para refinamento, né? No caso, a gente pode ver, nesse caso que quando você aplica, quando eles estão, principalmente estão muito juntos, né? Esses dados, por exemplo, nós temos dado original, nós aplicamos o smoothing, você pode ver que ele ficou pegou alguns aqui que não deveria, né? E quando a gente vai traçar nosso hiperplano ali, nossa superfície de decisão, né? Para limitar uma fronteira, fica bem difícil. Então, a gente aplica uma outra técnica também, a gente pode estar aplicando, que é smoothing. Smoothing, que a gente usa um smooth, né? Que é um undersample, teoricamente um undersample baseado nas médias do caminho entre cada um dos pontos, e depois a gente usa uma técnica de undersample, que é o smooth mais o in, né, que é o smoothing. A gente usa basicamente essas técnicas aí. Então, fica mais fácil, digamos assim, você quer uma superfície de decisão no hiperplano, e ele vai caracterizar de forma com boa métrica, na hora que você for avaliar seu modelo, ele vai te dar um valor bem melhor do que você usar, por exemplo, o smoothing. Vai caracterizar bem melhor no final. Tá bom? Bom, essa é a nossa aula de hoje, tá, gente? Bem um pouquinho mais curtinha, mas a gente vai ter alguns exercícios ali para poder estar treinando, tá bom? Posso tirar uma dúvida? Sim, claro. É o seguinte, essa questão de oversample ou usar a técnica SMOTE, eu queria saber qual a sua opinião, baseada na sua experiência, e se também Caio quiser responder, o que implica isso quando a gente está tratando de dados da área da saúde, ou seja, fazer uma aumentação de dados quando os dados referem-se a uma questão orgânica. Bom, eu faço lá na parte de engenharia biomédica, então a gente mexe muito com dados de saúde, né? Então, isso a gente viu que, principalmente, né? A gente aplica várias técnicas, a gente aplica além dessa técnica, uma outra técnica, né? Para poder a gente traçar, como eu falei anteriormente, a gente traça probabilisticamente também. Então, esses dados criados sinteticamente, né, eles não são, digamos, aleatórios, né? Eles são entre a vizinhança do que, por exemplo, dados de pacientes vamos supor, com câncer, né? Vamos supor.
E ali eles foram vistos que eles são malignos, vamos supor, nessa classe, né? E a gente criou esses dados. Como são poucos pacientes que magninizaram, né? Nós criamos, usamos essas técnicas, né? Small-Team, usamos Smalltalk e outras técnicas para poder criar probabilisticamente, né? Usar a probabilidade também ali dentro de ele ter esse ponto ali tá descrevendo, né? Descrevendo corretamente esse caso. Como o nosso modelo precisa, né? Qualquer modelo vai precisar de um dado sintético, ou recriado, ou pré-reprocessado, né? Hoje tem várias técnicas, acho que o Caio pode falar isso melhor que eu. Outras técnicas também de visão computacional que recriam dados sintéticos, né? É uma vertente que está surgindo muito forte hoje em dia. Eles conseguem ter um resultado, digamos, bem satisfatório nos seus modelos, sabe? Eu posso até estar indicando depois algumas literaturas que a gente usa lá na Unifesp, né, a respeito, e alguns materiais de balanceamento. Eu te agradeço, Alex, se você puder dar essas indicações sobre essas técnicas, porque eu lido com dados da saúde. Então, para mim é muito importante. E não é uma questão só deles serem desbalanceados, é uma questão também que muitas vezes, eles são poucos dados. Sim. Mesmo que as classes sejam balanceadas, são poucos dados. Eu lido, por exemplo, eu lido com mais do que uma área da medicina, mas em especial uma que é de doenças raras. Então, por conceito, a gente tem poucos pacientes. Entendi, sim. Essa é uma das maiores preocupações, né? A gente trabalhou uma época com o pessoal de MAV, né? Má formação arteriosa. Então, tem muito pouco, né? Em todos os anos, por exemplo, o médico responsável operou, digamos assim, toda a carreira dele, que é fenomenal, vários anos, 300 pacientes. Então, é bem pouco, né? Realmente tem essa dificuldade. Tá, então eu agradeço. Eu estou no grupo também, Caio também me conhece, então a gente tem uma forma de ligação aí, mas eu agradeço se você puder me mandar esse material, tá? Tá ok, pode deixar, manda sim. Obrigada, Alex. Nada. Caio, você quer? A gente pode passar lá o Notebook? o notebook? Sim. Beleza. Bom, pessoal, Eu tinha uma dúvida só, mano. sim, pode falar. Desculpa, Em perdão, relação desculpa, gente. a... Não, em relação a, tipo, esses moldes. Uhum. Você sabe se, tipo, essas técnicas de balanceamento, principalmente os moldes, em algum cenário específico, pode, como que eu posso dizer, tipo, colocar em questão a integridade dos dados, tá ligado? Porque às vezes, se você tá criando um comportamento que não existe ali, sabe? Tipo, por mais que você seja com o objetivo de balancear as classes, não existe o risco de você estar criando um comportamento naquela distribuição ali que, no fundo, não existe? Pode, não, mas na verdade não. Eu realmente tenho um artigo falando sobre isso aí. Porque você tá dentro, digamos assim, você está probabilisticamente é possível de alguém ter aquela característica ali, sabe? Vamos supor, se fosse paciente, vamos supor. Você pegou uma classe aí por exemplo, se for muito pouco, realmente tem esse problema, né? Por exemplo, nesse caso aqui, eu acho que realmente sim. Mas se você pegar um número suficientemente adequado, você consegue você consegue deixar não enviesado, né? Digamos assim, os seus dados, né? O seu balanceamento. Agora, se você tem pouquíssimos, né? Pouquíssimos, você corre o risco, né? Corre o risco de ter isso aí. Se tiver muito pouco dado, é que nem o rolê de fazer ajuste de curvas, né? Você não pode passar qualquer curva ali, você não sabe. Exatamente.
Exatamente. Você corre o risco de não estar falando o que realmente é. Né? Você pode ter, por exemplo, se você montar na parte global, né? Vamos supor, e no decorrer do tempo, né? Pode ser que você é como se você estivesse dando um pequeno zoom numa área que na verdade é enorme, né? Então pode ter pontos lá mais acima, mais abaixo, né? E você está descrevendo uma pequena área, dependendo do seu número de dados. Mas aí o que que faz? Que alternativa temos? Você vai falar com quantos, vamos perguntar com quantos dados. Não. Na verdade, assim, se a gente tem poucos dados, se a natureza do problema é poucos dados, como o exemplo que você deu do tipo de Uhum, doença mais rara, e a gente quer uhum, aplicar IA, porque entende que, pelo menos para a predição, ela faz muito bem, uhum, então, se você não cria os dados sim. sinteticamente, você fica no Fica a caminho. mercê. Sim. O jeito realmente é criar. Assim, e estudando como. Por isso que essa parte está sendo muito, muito estudada, né? Porque você quer criar fronteiras. Fronteiras até onde esse dado sintético vai influenciar ou vai absorver, ou se você vai ter essa discussão futura, né? Se esse dado sintético corresponde mesmo. Então, ele vai ser realimentado, sabe? Então, ele vai ser confirmado. Essas são as discussões, né? Principalmente na parte de, por exemplo, como um treinamento de carros autônomos, né? Hoje em dia. Está tendo uma discussão muito grande em respeito dessa, por exemplo, você cria um cenário para o carro autônomo, além do que ele vai percorrer a rua, né? Mas você cria esse cenário para ele poder ter uma visão geral do que pode acontecer, né? Igual o que ocorreu na Tesla, né? Ele há um tempo atrás, ele não sabia identificar o que era uma charrete. Então ele não tinha treinado disso, né? Não tinha treinamento. Hum, Ele pensou, aí aparecia um caminhão, aparecia aparecia que era sei lá, uma caminhonete grande. Ele ficava confuso, ele não sabia identificar, porque ele nunca tinha visto charrete. Então, com o decorrer, né, com o decorrer do tempo, é um assunto bem precisa ser realmente abordado e esses dados precisam ser confirmados, né, com o decorrer digamos, do nosso espaço-tempo físico, né, nos nossos dados, nossas coletas, né. Eu acho que é, é mais ou menos isso. legal. Valeu, Alex. Nada que isso. Bom, agora a gente vai para uma parte mais prática, gente. A gente vai deixar Eu vocês. eu mandei lá no grupo o link do notebook. Eu acho que se você puder só abrir aí e passar por cima, rapidinho. Tá. Não sei se sei que você tá com o tempo aí, mas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Eu corto da gravação, fica tranquilo. Tá. Caio, se eu falar alguma bobagem, você corta também na gravação, hein, Caio? Não, aí também já é muito trabalho. Bom, pessoal, eu fiz aqui alguns pontos para a gente poder estar treinando, né? Aqui eu ia falar para vocês, está ajustando, tentar um ajuste, mexendo principalmente nos coeficientes dos betas, né? Que aqui no coeficiente que a gente tem, né? Mexer também no nosso aperto, não mexer, pode estar fuçando, digamos assim, né? Em geral, pode estar mudando também alguns valores que vocês quiserem também. É mais para vocês estar habituando, né? Aqui tem os pontos de predição, né? Para a gente poder ver, e também tem a acurácia, né? E aí eu vou pedir para depois vocês, aqui só passada por cima, mais em relação a essa a parte de, por exemplo, esse aqui é uma plotagem de região, né? A gente tem alguns dados aleatórios que eu fiz aqui, né? Só para a gente poder
fazer essa linha de separação, mostrar como que seriam, né? Ali aqui é de ajuste, né? Aqui é aquela curva que a gente viu na aula, que é a logística, e aqui é a parte de divisão, que é encontrar aquela fronteira, né? Aquele hiperplano fronteira para dividir as classes, né? Separar as classes. Bom, e aqui no caso eu coloquei para várias outras classes. Vocês podem estar mexendo também, né? O que eu ia pedir para vocês mesmo é trabalhar nesse dataset aqui, eu vou mandar também, eu mandei ainda, que eu vou mandar lá, é esse aqui, né? Que é para verificar, tem 3 classes, se a pessoa tem, deixa eu ver o que eu fiz, aqui, a pessoa tem hérnia, ou tem espirulolistesis, né? E se a pessoa se tá normal a coluna dela, tá bom? E aí já tá tudo certo, tudo refinado, tá? A gente não precisa mexer nada de limpar dados, nem nada, tá bom? O dataset tá ok. Vocês só vão aplicar o modelo de regressão, eu pedi para vocês aplicarem aqui, né? E colocarem aquelas métricas, tá bom? Vocês só repetem aqui e vejam aquelas métricas, tá bom? Aqui eu já botei a acurácia, eu pedi para vocês colocarem a precisão, vocês também aplicarem o recalque e o F1 score, tudo bem? Vocês conseguem obter por sklearn, né? Tem lá na biblioteca, lá vocês podem pesquisar um pouquinho mais, e botarem também a matriz de confusão aqui, tudo bem? E se quiserem, a gente falar conosco durante a semana, pode estar mandando mensagem para mim, tá? Caio aí. Eu acho que vai estar de férias, mas tudo bem, Caio. Pode estar mandando mensagem. E tá bom? E é isso por hoje, tá? Esse exercício aqui. Tudo certo? Caio? Valeu aí, mano. Vocês estão me ouvindo? Eu mudei aqui de... Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Tá. Vida Valeu. normal. Obrigado pela aula aí. Galera, só mandando aqui que tem um formulário de presença/feedback. Pedi para vocês responderem, eu mandei no chat. E pessoal, não esqueça de copiar, tá bom? Copiem copiem para o seu drive, tá? Aí fica salvo lá, ou GitHub, se vocês quiserem. E vocês Mais podem... tarde eu vou publicar lá no repositório do curso o PDF da aula, dos slides do Alex, e o notebook, e a gente tem que lembrar dos dados aí, né? De liberar os dados. Sim. Mas é isso.